Olá, vamos iniciar hoje a aula de criação de modelos de IA na plataforma Sinapses. Eu sou José Avelino Placa, sou analista de inteligência artificial do PNUD e faço parte da equipe Sinapses, do projeto de parceria CNJ-CNUD Justiça 4.0. Bem, na aula de hoje, nós vamos seguir o seguinte sumário, Vamos falar sobre as etapas da construção de um modelo de IA, especificamente utilizando a plataforma Synapse. Vamos falar um pouco sobre os módulos para o desenvolvimento de modelos e os demais módulos existentes na plataforma Synapse. Então, vamos lá, vamos começar, vendo o que é necessário para a gente iniciar um projeto de construção de um modelo de IA. A primeira etapa, é formar uma equipe. Para isso, nós vamos ter que ter uma equipe multidisciplinar, composta de desenvolvedores e profissionais da área do negócio. É importante destacar que os desenvolvedores não precisam ter um conhecimento avançado na construção de modelos de IA. Isso pode ser obtido hoje, atualmente, em várias plataformas de treinamento, inclusive o próprio SeAjude, e outras plataformas de cursos, fornecem, disponibilizam cursos muito bons, para dar essa formação inicial. Basicamente, seria necessário o profissional técnico, de TI, ter um conhecimento básico de banco de dados, de SQL. Se ele tiver conhecimento da linguagem Python, que é a linguagem muito utilizada para desenvolvimento de modelos IA, melhor ainda. Se não, é possível que ele possa se capacitar nesse sentido. É necessário e muito importante nós termos os profissionais da área do direito, servidores, magistrados, porque vão ser eles que vão dar o norteamento da área do negócio durante o desenvolvimento dos modelos. O segundo passo, é identificar o problema. Normalmente, as aplicações IA abrangem tarefas, onde se tenta reproduzir um comportamento inteligente. Especificamente, as tarefas repetitivas, são tarefas fortes candidatas para serem modeladas pela IA. Então, a dica é, observar, quais são aquelas tarefas repetitivas realizadas pelos servidores ou até mesmo pelo magistrado, que poderiam ser objeto, de um modelo de IA. Outra dica, se esse fosse o primeiro projeto de IA, escolha algo mais simples, aonde essa solução possa já proporcionar um ganho de produtividade, de desempenho, nas tarefas do dia a dia. E, principalmente, verificar se nós temos as informações necessárias. Os dados são muito importantes, nesse sentido. Uma vez feita essa identificação, o passo seguinte, é entender melhor, as características do problema. Vocês já viram em aulas anteriores, os problemas, resolvidos pela IA, as tarefas, que o modelo de IA executa, elas podem ser separadas em supervisionadas, não supervisionadas e por reforço. As tarefas supervisionadas, elas vão requerer a intervenção humana para que possa ser feito, uma marcação, uma anotação dos dados para que o algoritmo, o modelo, aprenda essa marcação e possa realizar a tarefa de classificação, que é uma tarefa muito comum, em aprendizado supervisionado. O aprendizado não supervisionado, ele já não requer essa intervenção humana, e ele realiza tarefas como tarefas de agrupamento, de peças similares, sumarização, similaridade e outros. E a tarefa por reforço, ela tem uma parte, de intervenção humana, onde o técnico, especialista humano, ele vai fazer uma auditoria, no resultado do modelo e vai imputar essas novas correções, dos dados para que o modelo possa aprender em função disso. Um dado importante aí nessa etapa é avaliar bem se não existe uma outra solução, sem necessariamente o uso da IA, que possa resolver o problema em questão. Muitas vezes, esse problema pode ser resolvido simplesmente automatizando os fluxos de trabalho, melhorando o processo,
pelo qual a tarefa está sendo executada. Bem, o passo seguinte é construir o dataset, né? O dataset é um ponto extremamente importante, né, no modelo, né, de IA, né? São dali que vão vir as informações. Nosso dataset é o nosso conjunto de dados. Para isso, a gente precisa identificar as fontes de dados, né? De quais bancos de dados, de quais aplicações virão esses dados, né? E depois estabelecer critérios para selecionar quais são os dados que interessam para o problema que eu desejo resolver, né? É, preciso levantar, né? Se esses dados estão confiáveis, né? Estão íntegros, né? Contém todas essas informações necessárias. Então, nessa etapa, né, nós vamos fazer uma identificação já inicial, né, de quais são os dados estruturados e os não estruturados. Os dados estruturados, né, são aqueles mais fáceis de tratar, eles seguem um padrão, né? Eles são extraídos diretamente, né, de sistemas aplicativos, de bases de dados, né? É, um exemplo, né, de dados, né, no formato estruturado são dados no formato CSV, né, são fáceis de tratar, né? Os dados não estruturados, né, são aqueles dados que estão em diversos formatos, né, como PDF, JPEG, né, como, por exemplo, as peças processuais atreladas a um processo, né? E a gente ainda tem os dados chamados semi-estruturados, né, como o HTML, o JSON, né, que são dados que contêm marcações, no caso do HTML, né, é, e que juntamente com as informações não estruturadas, né? Para cada tipo de dado, eu vou ter que ter uma forma, né, de tratamento específico, né, para que eu tenha o dataset preparado para ser utilizado no modelo de IA. Bom, a etapa seguinte, né, é chamada de ETL, né, do inglês Extract, Transform and Load, né, que é o processo de extração, transformação e carga dos dados, né? A extração é essa etapa de se construir os scripts, os procedimentos, os algoritmos, para que eu possa extrair os dados da fonte original e trazer eles para um formato e para um local específico onde ele vai poder ser utilizado no meu modelo de IA. A transformação é exatamente a conversão desses dados, né? Os dados em PDF, por exemplo, vão ser transformados em TXT e outras transformações que se façam necessárias, né? Como eliminação, às vezes, de espaço em branco, eliminação de caracteres que não interessam para o modelo, né? Enfim, isso vai ser objeto, né, dessa etapa, né, para que os dados sejam transformados. E a carga é o processo final, onde eu vou gravar esses dados, né, num formato que eles poderão ser utilizados, né, num local apropriado para isso. Bom, no caso, né, de abordagens supervisionadas, que é o que a gente vai falar mais, né, na aula de hoje, né, nós é, geralmente utilizamos, né, esse tipo de abordagem quando a gente tem tarefas de classificação que implica, né, em pegar o meu conjunto de dados, né, e classificar ele nas classes previamente definidas. Então, eu preciso definir inicialmente, né, quais são as classes associadas àqueles dados, né? E isso, né, é uma tarefa, né, que vai exigir o conhecimento do especialista do negócio, do direito, né, e vai também ser nessa etapa que eu vou decidir se vai ser necessária uma anotação manual para isso, né? Então, essa anotação ela pode ser realizada de forma automática ou semiautomática, né? Inclusive, nós temos um curso de anotação de dados, onde todos esses aspectos, né, relativos à anotação serão abordados com mais propriedade, né? Mas uma vez, né, definido de que forma que essa anotação vai ser feita, quais são as classes, né? Essa é uma etapa importante aonde eu vou rotular esses dados, eu vou classificar esses dados, dividir ele nas classes, né? Para que o meu modelo a seguir possa aprender a realizar essa divisão, essa classificação de maneira automática e aí sim ele possa, né, efetivamente ser utilizado para novos dados que irão surgir, né? A etapa seguinte, né, é a análise do dataset, né? Essa etapa é chamada, né, de EDA, né, Exploratory Data Analysis, né, ou seja, análise exploratória dos dados, né?
Em alguns casos, vai ser necessário até adicionar algumas grandezas estatísticas, né, como média, desvio padrão, variância, né, para se ter uma fotografia, né, mais precisa da amostra, né? E essa etapa é importante porque ela pode descobrir algumas anomalias, né, ou padrões, né? E poderá, né, ajudar o analista a formular hipóteses, né? Então, nessa etapa, né, de análise, né, nós vamos normalmente, né, verificar essa diversidade, se a quantidade dos dados é suficiente, né? É, nós vamos analisar se a gente tem uma amostra que esteja balanceada, né, corretamente, né, para ter as informações em quantidades proporcionais às fontes de dados utilizadas, né? Por exemplo, se eu tiver num projeto, né, onde nós estejamos trabalhando com dados da população de diversos estados do país, né, e a gente tem que ter o cuidado de manter a proporcionalidade desses dados mais próxima possível, né, da proporcionalidade populacional de cada estado, considerado sua relação com a população total do país, né? Isso implica, né, nesse processo de balanceamento do dataset, né? Então, na área jurídica, eu também tenho que tomar esse cuidado. Será que meus dados são balanceados corretamente em termos, né, de classes processuais, em termos, né, de processos cíveis, criminais, eleitorais e assim por diante, de todas as justiças, né? Dependendo do trabalho que eu vou realizar, né? Então, essa é uma etapa importante, né? Para que o dado não venha com viés, né? É importante ressaltar que os algoritmos de machine learning, né, eles aprendem em função de como são os dados, o dataset que é disponibilizado para o algoritmo, né? Se esse dado já está enviesado, né, o aprendizado, evidentemente, vai carregar esse viés, que é o que a gente não quer, né? A próxima etapa é a divisão do dataset, né? Essa divisão do dataset, né, é feita em três subconjuntos, que seriam o conjunto de treino, validação e teste, né? O treino, como o nome já indica, né, ele é usado para o treinamento do modelo, né? É uma parte importante, né, aonde, né, nós passamos por essas etapas anteriores, né, de análise exploratória dos dados para garantir, né, que o meu dataset, né, não esteja enviesado, né? E eu vou separar uma parte para ser usado no treinamento. Uma outra parte vai ser usada para validação, ou seja, uma parte para validar durante o treinamento, né, se o meu modelo está dentro das expectativas, né, dentro dos índices esperados, né, de acerto. E, finalmente, uma parte de teste, que é uma parte que não foi usada no treinamento, para verificar depois a solução, o quão bom aquele meu modelo ficou, né? Existem vários modelos para efetuar essa divisão, né? A gente está vendo aí alguns dos mais tradicionais, né? Que dividem 80, 10, 10, 70, 15, 15, 60, 20, 20, né? Isso vai depender de uma análise mais aprofundada, né? Do meu conjunto de dados, né? E da tarefa que está sendo realizada, né? Bom, então nessa etapa de divisão do dataset, né? É, como que vai ser feito, né? Uma vez separado, né, a parte usada no treinamento, né, se aplica, né, esses dados para que o modelo aprenda sobre esses dados, e uma vez que essa etapa foi concluída, eu vou usar os dados de validação para ver se os resultados atingem aquele resultado esperado, né? Uma maneira da gente identificar isso é através da acurácia, nós vamos falar com mais detalhes a seguir, mas a acurácia é o quanto o modelo acerta com novos dados, né? Então, quanto maior a acurácia, significa que melhor está o meu modelo, ou seja, mais ele está acertando, né, nas classificações desejadas. Se eventualmente essa acurácia ainda não está próxima, né, do padrão esperado, né, serão necessários fazer ajustes nos algoritmos, nos dados e retreinar o modelo até que ele possa chegar, né, num patamar de acurácia desejado. Uma vez feito isso, aí sim eu tenho o meu modelo pronto para uso, e aí a parte de teste, que são dados novos, né, dados que não foram utilizados no treinamento, vai me dar a avaliação final do modelo. É importante ressaltar nesse ponto, né, que o processo de construção de um modelo de IA ele é interativo. Essas etapas vão se repetir várias vezes, dependendo da tarefa a ser executada, né? Então, isso exige, né, um trabalho, né, também, né,
de paciência no sentido de que um modelo de A, né, é um modelo que é construído, né, tijolo a tijolo. Bem, a gente falou da acurácia, né? A acurácia, então, a definição da acurácia, né, é exatamente o número de predições corretas pelo total de predições. Né? Se eu tiver 100 dados no conjunto de validação, né, e o modelo acertar 85, eu tenho uma acurácia de 85%. Né? As acurácias de 90% para cima são consideradas excelentes. E vale lembrar que é muito difícil, extremamente raro, e, aliás, até pode suspeitar alguma situação duvidosa, né? Eu tenho um modelo de 100% de acurácia, né? Embora isso possa acontecer, né? Isso é raro, depende de várias condições, né? Exatamente porque a variabilidade dos dados é muito grande, né? Mas modelos, né, que têm uma acurácia, né, acima de 90% já podem ser considerados excelentes, né? Dão um resultado muito bom. Bom, a etapa seguinte, né, uma vez, né, que a gente já fez, né, a construção do modelo, inclusive testou, né, o modelo, né, aqui tem um ponto importante a ser observado, né, que é as situações de overfit e underfit. E o overfitting, né, é quando o modelo ele memoriza o dataset, mas ele não consegue ter um bom desempenho com dados novos, né? É como se ele ficasse muito atrelado àquele conjunto de treinamento, né? Ele memoriza aquele conjunto de treinamento, mas não consegue generalizar, né? E o underfit é uma situação pior ainda, né? Aonde ele, mesmo com o modelo de treinamento, ele não aprende bem os padrões existentes. Em ambos os casos, né, o modelo precisa ser reavaliado, né? Talvez o algoritmo precisa ser repensado, talvez no caso do overfitting, né, os dados de entrada, né, do meu dataset de treinamento precisam repensados, né? Então essas são situações, né, que poderão ocorrer que implicarão, né, numa uma reformulação, né, do meu modelo, né? Bom, o passo seguinte, né, é construir a solução, né? Escolher como que vai ser a minha arquitetura, escolher os algoritmos, né? E a boa notícia hoje, né, é que a gente tem diversas soluções de algoritmos prontos, né, disponíveis, né, para diversas tarefas de forma gratuita, isso geralmente no repositório do GitHub, né? E isso, inclusive, permite, né, que a gente possa testar o nosso modelo, né, com abordagens diferentes, né? E depois ver qual que seria a mais adequada para aquela tarefa, né? Então, a dica aqui, né, é que os projetos IA exigem experimentação, paciência, tempo, né? Não se consegue desenvolver um bom projeto de IA, né, com pouco tempo, né? É preciso ter uma equipe capacitada, como nós já vimos, precisamos ter os dados, precisamos trabalhar bem os dados, mas precisamos também ter um cronograma, né, que permita a gente fazer esses testes, né? É um processo muito interativo, né, onde se chegar, né, atingir um modelo com um grau, um nível, né, um índice muito bom de acurácia, né, exige tempo, né, exige todo esse processo, né, que a gente está vendo, né? Bom, aí feito isso, né, vamos passar agora, né, a ver como que a gente pode aplicar esse conhecimento utilizando os recursos da plataforma Sinapses, né? A plataforma Synapse, né, nós vamos ver com mais detalhes a partir de então, né, é uma plataforma que permite o desenvolvimento de modelos de IA, o seu gerenciamento, o seu compartilhamento desses modelos, né? Então, a plataforma Synapse, né, ela é um produto, né, desenvolvido pela equipe do CNJ, né, e disponível para todos os tribunais que aderirem à plataforma, né, muito rica para que haja também essa troca de conhecimento, uma vez que os modelos disponíveis na plataforma Synapse, né, feitos por outros tribunais, poderão ser utilizados por todos os tribunais que têm acesso à plataforma Synapse, né? Então, muitas vezes não vai ser necessário, né, refazer, né, nada se já estiver disponível lá na plataforma Synapse, né? Para a plataforma Synapse, né, recomenda-se também, né, que a equipe de desenvolvimento, né, faça o curso preparatório, que é um curso específico, né, para desenvolvimento de modelos na plataforma Synapse. O que nós vamos ver aqui, né, é um overview, né, das possibilidades de utilização da plataforma Synapse na construção de modelos de IA.
Bom, então vamos iniciar, né, vendo como que é a plataforma Synapses, né? A plataforma Synapses, né, ela pode ser vista como uma fábrica de modelos de IA, né? Ela permite armazenar, treinar, testar, distribuir e auditar modelos de inteligência artificial, né? É, a gente pode considerar a plataforma Synapse como uma plataforma do tipo MLOps, né, que é em inglês Machine Learning Operations, né, ou seja, ela permite também todo esse gerenciamento, né, dos modelos, né, de IA. Né? Bom, uma vez feito o login, né, no Synapse, né, essa vai ser a tela inicial apresentada, né, a gente vai ver do lado esquerdo, né, os menus, o menu das opções disponíveis, né, e a gente vai falar com detalhes, né, cada uma delas, né, a seguir. Bom, vamos destacar inicialmente, né, essas três opções, né, do anotador, do classificador e dos modelos genéricos, né? O anotador, né, permite, né, que se façam anotações e exemplos de entidades nomeadas. Nós vamos falar com mais detalhes a seguir, né? A gente já falou da importância da anotação dos dados, né, num aprendizado supervisionado, onde eu vou ter uma equipe que vai fazer essa marcação, essa rotulação dos dados para que o algoritmo aprenda a realizar essa classificação. O classificador envolve, né, o conjunto de modelos que tem por objetivo realizar a classificação, né? Então, eles trabalham, né, com datasets que vão ser divididos, né, em categoria, classificados em categorias, né? E todos os demais modelos, né, que não são de classificação, são reunidos numa opção de modelos genéricos, que inclui os modelos de agrupamento, sumarização, similaridade, etc. Tá? Bom, então vamos falar um pouco mais sobre o reconhecimento de entidades nomeadas. Né? Então, para a gente entender melhor, né, o módulo de anotação, né, vamos entender o conceito de entidades nomeadas. Né? Geralmente, né, quando a gente vai trabalhar com arquivos, textos, né, em modelos de IA, né, vão ter trechos desse documento, desse texto, né, que vão conter informações relativas a entidades que interessam no contexto considerado. Né? Por exemplo, num texto jurídico, né, numa petição, por exemplo, né, pode ser interessante identificar dentro desse texto, né, o nome de uma pessoa, um local, um endereço, um valor, o valor da causa, um dispositivo legal e assim por diante, né? Então, o reconhecimento de dados nomeadas, né, em inglês, Named Entity Recognition, né, ele vai identificar e vai extrair, né, as entidades mencionadas no texto, né, como está no exemplo aí, né? Então, uma vez feita essa marcação, eu vou ter condição de ter um algoritmo que identifique diretamente todas as ocorrências, né, das entidades que foram previamente nomeadas e marcadas no texto. Né? Então, na plataforma Synapses, né, o modelo, né, anotador, né, módulo anotador, né, ele permite, né, carregar e anotar textos, como nós vamos ver, criar os modelos para reconhecimento de dados nomeadas, né, e também, né, controlar o versionamento do modelo. Né? Então, vamos ver como que funciona cada uma dessas etapas, né? No módulo anotador, né, eu posso criar um novo projeto de anotação, né? Aqui nessa tela a gente está vendo, né, de que maneira que eu informo aos sinapses, né, quais são as entidades nomeadas que me interessam para aquele projeto de anotação, né? Então eu vou dar um nome para o meu anotador, né? E vou dar um nome para as entidades que eu quero classificar, né? Então, cada uma delas, né, vai ter lá o seu código, né, a descrição do que ela se trata, né? É o nome de uma pessoa, é o nome do dispositivo legal, é o endereço, né? É a função ou cargo, né, que aquela pessoa exerce, né? E a cor que eu vou utilizar depois para destacar no texto, né, em realçar o trecho referente àquela entidade nomeada, né? Então, esse é o formato, né, que o Sinapses, né, solicita, né, para que a gente defina, né, a forma, né, que eu vou identificar essas entidades, quais são as entidades que eu vou identificar, né, para que depois eu possa realizar essas anotações. Então, os anotadores, né, a função anotador permite criar esse novo projeto de anotação, os documentos anotados
né? Nós vamos ver, permite fazer a edição e fazer a anotação dos textos, e o importar documento permite eu já carregar um lote, né, de documentos que já estejam anotados. Tá? Então, está aqui um exemplo, né, de um trecho, né, de um documento anotado, né, aonde a gente está vendo aqui, né, que o técnico, né, o anotador que realizou a anotação, ele marcou o trecho que corresponde ao relatório, né, e essa entidade nomeada foi definida como cor lilás, né, então já fica destacado na cor lilás, e o trecho correspondente à entidade, né, voto, né, que é uma outra entidade que foi identificada inicialmente, né, na cor amarelo claro. Né? Então, está aí um exemplo, né, da tela de anotação, onde eu posso realizar a anotação e identificar as entidades nomeadas, né, que foram previamente anotadas. Tá? Bem, vamos ver a parte dos classificadores. Né? Bom, resumidamente, né, os modelos de classificação eles têm o propósito de classificar características de um sistema de dados, né? No sentido, né, que eu associe, né, esse conjunto de observações, né, sobre essa mesma caracterização. Né? Um exemplo clássico, né, desses modelos é um sistema de diagnóstico médico, que a partir dos dados coletados, né, de um conjunto de características do paciente, né, pressão, histórico de doenças, obesidade, etc., ele classifica ao final se o mesmo pode estar ou não, né, com uma determinada doença. Né? Então, a classificação, né, de texto, né, ela basicamente implica em trabalhar com os dados de entrada no formato texto, né, e atribuir uma categoria, uma classe, um rótulo, né, uma etiqueta nesses textos, né, para que eu possa, a partir de então, quando chegar um novo texto, né, o meu modelo já saber como classificá-lo corretamente. Né? Então, vamos falar, né, do módulo, né, de classificação de sinapses, né, que é a opção, né, classificador. Tá? Esse módulo vai permitir, né, então, a criação e versionamento, né, de modelos, a gente vai ver como isso funciona, né, realizar predições, também, né, está atrelado à anotação de textos, né, então eu posso importar os textos já anotados, né, e muitas vezes até redefinir, né, a anotação de classe desses textos, como nós vamos ver. Né? Bom, então a gente vai ter, né, essas opções todas, né, que a gente tem aqui, né, do menu classificador, né? Eu tenho predições, cadastrar exemplos, reclassificar exemplos, importar exemplos, né, opção de exemplos, a gente vai ver sucintamente, né, cada uma delas, né? Vamos iniciar, né, no passo a passo, né, para a criação do modelo de classificação. Né? Então, classificador, quando eu clico, né, na opção classificador, eu tenho do lado direito a listagem de todos os classificadores existentes, né? Com as opções que eu posso fazer em cada um deles, né? De alteração, de carregar um novo dataset, né? E outras opções a mais, né? E lá embaixo eu tenho o botão novo, né? O que vai me permitir, né? Criar, né? Um novo classificador, né? Então, uma vez que eu clico no botão novo, né? Essa seguinte tela, né? Vai ser disponibilizada, né? Aonde eu vou ter que informar essas informações, né, iniciais, né, qual é o nome do meu classificador, a descrição, para que ele serve, a unidade de domínio, que é o meu tribunal, por exemplo, né, onde eu estou desenvolvendo esse modelo, né, e o tipo de classificação que a gente vai ver, né, tem que escolher entre binário, multiclasse, multilabel, né, e o tipo do conteúdo, né, se o meu dado vai ser somente texto, vai ser somente imagem, ou ele vai ser composto, né? Bom, então vamos fazer um exemplo, né, mais simples, né, mas um exemplo que foi desenvolvido pela nossa equipe, né, que é um modelo de classificação que identifica se um documento é uma procuração ou subestabelecimento ou se não é, né? Então é um modelo bem simples, né? É um modelo que chamamos de classificação binária, né? Porque ele tem duas possibilidades de classe, né? A classe positiva indica que o documento é uma procuração subestabelecimento e a classe negativa indica que ele não é, né? É qualquer outra coisa sem ser procuração subestabelecimento, né? Identificar aonde está a procuração pode ser uma tarefa que vai ajudar bastante o processamento, né, interno, né, realizado pelos técnicos, né, e serventuários, né, exatamente para poder identificar qual é o advogado, os conjuntos de advogados que respondem, né, atualmente pelo processo, né, processo que tem vários subestabelecimentos, né, várias renúncias,
né, várias nomeações, né, de advogados, né, às vezes pode ser um pouco trabalhoso, né, poder identificar dentro do conjunto de documentos aonde está a procuração e qual é a última, né, procuração que está vigente, né, até em termos, né, de pagamentos, né, de honorários advocatícios, né, enfim, né, é, é, muitas vezes, né, o nome, né, do documento como procuração não condiz exatamente com o conteúdo, né, que está lá, né? Nós sabemos dessas dificuldades. Então, um modelo que identifica todos o conjunto de documentos e marca aqueles que são realmente procuração sob estabelecimento, né, vai trazer, evidentemente, né, facilidades, né, na operação do dia a dia do serventuário responsável, né, por esse tipo de trabalho. Tá? Bom, então, é, seguindo, né, no nosso modelo, né, esse vai ser um modelo binário, né, como já foi dito. Por que binário? Porque ele só tem duas classes, né, a classe positiva e a classe negativa, né? Nós vamos trabalhar com um modelo que vai tratar apenas com textos, tá? Então, essa vai ser a primeira etapa, né? Uma vez que clicado no botão salvar, né? O Synapse vai retornar um código já para esse modelo, um ID, né? Nesse caso, foi retornado lá o 2044, né? E a partir desse ID e do nome, eu posso depois, né, sempre localizar esse meu modelo, né? Que ainda está em fase de construção, mas que poderá, né? Ser localizado, né? A partir dessas informações, né? Então, se eu procurar, né, entre os modelos lá o nome procuração, né, ele vai me retornar um modelo PNU de procuração, né, do tipo binário texto, né? Na verdade, esse modelo já está em funcionamento, já está disponível para quem desejar, né? Que aqui durante, né, o curso, né, nós estamos considerando que a gente está desenvolvendo ele passo a passo, mas é um modelo que já foi treinado, já foi testado, né, e está disponível na plataforma Synapses, né? Bem, então, uma vez feito isso, né, eu posso sempre dar continuidade, né, à construção do meu modelo, né, à melhoria do meu modelo, como foi falado anteriormente, né, esse é o processo interativo, né, que muitas vezes, né, se busca, né, juntar novos dados para melhorar a acurácia do meu modelo, né, então eu posso, com o botão editar modelo, né, dar continuidade a esse desenvolvimento. Tá? Bom, aí eu estou vendo que eu tenho as abas, né, disponíveis, né, na edição, né, e uma das abas é a aba auditoria, né? Na aba auditoria é possível visualizar as informações, né, de criação do modelo, né, a pessoa, né, o técnico, né, o analista de IA que criou, né, o modelo, a data da última alteração, né, do modelo, né, é, informações desse tipo, né? Bom, aí eu tenho a aba classes, né? Na aba classes, eu vou ter as duas classes que a gente já tinha comentado, né? A classe positiva e a classe negativa, né? Com a descrição de cada uma dessas classes, né? Então, no nosso caso, eu tenho um modelo binário, né? Eu só tenho, né, essas duas classes, né? Mas um outro tipo de modelo, né, com multiclasse, né, eu teria, né, a possibilidade de ter várias outras classes, né? Inclusive, eu tenho sempre a possibilidade de acrescentar novas classes, caso surja, né, essa necessidade, evidentemente, né? A outra etapa é a criação de uma primeira versão do modelo. Então, o meu modelo criado, né, ele só vai poder estar em uso, né, quando ele tiver uma versão inicial de utilização, né? O Synapse trabalha com o conceito de versionamento de modelos, né, exatamente para se aplicar a ideia de que um modelo ele pode ter, ao longo do tempo, várias versões, né, por testes, modificações, melhorias, né? E eu posso também, né, escolher utilizar uma versão ou outra que mais atenda a alguma determinada características, né? Então, no menu editar modelo, né, eu tenho a opção de criar uma nova versão, ele vai me mostrar as versões existentes, inclusive com a acurácia de cada uma delas, né? A data que foi realizado o treinamento, né, e outras informações necessárias, né? Bom, aí na aba classe, né, voltando à aba classe, né, eu posso criar uma nova classe, né? Nesse caso, não faz sentido, né, a gente criar uma nova classe, porque a gente sabe que o nosso modelo só tem duas classes apenas, né? Mas em outros
modelos, né, que são multiclasses, não são binários, né, eu poderia acrescentar novas classes, uma vez que eu identificasse a necessidade de ter uma nova classe durante, né, a construção do meu modelo. Tá? Bom, eu tenho a opção também de cadastrar novos exemplos, né? Essa opção é importante quando surge um exemplo novo, né? Fala, olha, esse é um texto novo, né? Que ainda não foi utilizado, né? Com o meu dataset de treinamento. Então, eu vou cadastrar esse novo exemplo. Eu já sei que ele é um exemplo positivo ou negativo, né? E eu cadastro para que o Synapses possa também incorporar ele ao seu dataset, né? E aprender com esse novo exemplo. Então, esse processo também é muito importante, né? Cada vez que surge situações particulares, né? Que ainda não tinham sido, né? Ventiladas, né? Pelo meu dataset de treinamento, né? Então, eu insiro esse novo exemplo para que ele também possa ser considerado e o meu modelo também possa acertar quando aparecer dados, né? Relativos a esse novo exemplo. Tá? Bom, aqui é a opção, né, de importação em lote, né, de novos datasets, né? Então, o Synapse também necessita, né, que esses dados, né, sejam, né, informados, né, no formato específico, né, onde eu vou identificar através de um JSON, né, quais são as classes, né, correspondentes a esses exemplos. Então, aqui eu estou carregando novos exemplos, estou definindo de que classe eles são, para quê? Para que o Synapse também aprenda, né, da mesma maneira que na opção anterior, só que agora, né, num processo, né, onde eu posso carregar vários arquivos em lote. Né? Bom, eu também posso reclassificar os exemplos, né? Então, aqui na opção reclassificação, né, eu pego um exemplo que o meu modelo classificou como positivo e por algum motivo eu penso que ele não é, então eu marco ele como negativo, ou o contrário, né, ele classificou como negativo e eu estou reconhecendo que ele é realmente um subestabelecido de procuração, então eu vou lá e marco ele como positivo. Então, isso é uma forma também do usuário, né, validar os resultados do modelo e corrigir, né, quando o modelo não informar o dado correspondente, né, que se espera. Né? Bom, finalmente eu tenho, né, a aba, né, de recursos, né, onde eu tenho condição de ver as informações da infraestrutura, né, do meu modelo, né, onde eu tenho lá o número de réplicas, que seria o número de pods ativos do meu modelo, limite de memória e requisição de memória. Esses são os dados default, né, então aconselha-se, né, a um entendimento melhor sobre, né, principalmente, né, a demanda, né, de acesso que esse modelo vai ter, né, e pelos testes, o tempo que o modelo demora, né, para retornar, né, a resposta para se configurar com outros parâmetros, né, esses dados relativos à infraestrutura do modelo. Todos os modelos da plataforma Synapse ficam disponíveis no endpoint, né, na nuvem do CNJ, né, e podem ser acessados depois e consumidos, né, por aplicações de tribunais diversos, né, que estejam, né, aderidos, né, à plataforma Synapse. Bom, e finalmente aqui na aba recursos, né, eu tenho a lista, né, de todos os recursos, né, que podem ser documentos, especificações, language models, né, modelos de linguagem, né, quaisquer outros artefatos, inclusive o próprio dataset, né, eu tenho condição de identificar aqui o conjunto de recursos atrelados, né, ao meu modelo. Bom, então fizemos uma rápida passagem sobre os modelos de classificação, vamos falar sobre os modelos genéricos, né? Vale lembrar que essa divisão, né, de modelos de classificação e modelo genérico é uma divisão utilizada no Synapse exatamente porque a grande maioria dos modelos são classificadores, né? Todos eles são modelos de IA, né? Mas como, né, na maioria, né, dos modelos utilizados pelo Poder Judiciário são classificadores, né, resolveu separar, né, uma opção específica para os classificadores e uma outra para os demais modelos, né, que recebe o nome de modelos genéricos. Né? Então, dentre, né, o grupo, né, dos modelos genéricos, né, a gente vai ter modelos que realizam tarefas não supervisionadas, como agrupamento, né, ou seja, dado um conjunto, né,
de informações iniciais, meu dataset iniciais, né? Eu vou formar grupos para poder ver as características comuns que vão ter nesses grupos e provavelmente daí ter um tratamento, né, diferenciado para cada um desses grupos, né? Uma outra tarefa realizada é a sumarização, né? Como o nome já diz, ele vai fazer um resumo, né, um sumário, né, de um texto jurídico, né? E também, né, tarefas de associação que identifica relações, né, entre diversos tipos de dados, né? Daqui um exemplo, né, da sumarização, né? Eu tenho um texto jurídico, né, o meu texto original, e o sumário gerado destaca somente os pontos importantes daquele texto, né? Isso na tarefa do dia a dia, né, do judiciário é extremamente importante, né? Principalmente, né, textos longos, né, que fazem citações, né, de vários trechos, né, muitas vezes decisões de tribunais superiores, citações de autores, né, quando o magistrado precisa ter, né, um resumo, né, daquela petição, né, com o que está sendo pedido, qual é o dispositivo legal, né, e informações, né, que sejam mais relevantes, né, esse tipo de modelo realiza essa tarefa, evidentemente, né, com algoritmos apropriados e com a identificação, né, das partes que são efetivamente importantes, né, para a realização da sumarização. Tá? Bom, então aqui está o menu, né, da plataforma Sinapses, né, dos modelos genéricos, né, que inclui, né, essas tarefas que a gente acabou de ver, né, de agrupamento, sumarização, né. Então vamos ver quais são as opções que nós temos aí, né. Quando eu clico, né, em modelo genérico, né, ele vai me mostrar todos os modelos, né, dessa categoria existente no Sinapses, né, como já foi dito, né, esses modelos estão disponíveis para todos os tribunais que aderirem, né, à plataforma Sinapses, né, e podem ser consumidos, né, por aplicações à ponta, né, uma vez que eles são acessados via um endpoint, né? Então, eu tenho ali, né, um modelo de similaridade de petição inicial, para buscar petições iniciais similares, né, dentre aquela, né, que foi colocada, modelos, né, que fazem a sumarização, como a gente já viu, né? Modelos de gerador de textos, né? Para despachos magistrados, né? E vários outros, né? Bom, no modelo genérico, né? Na mesma forma que eram os classificadores, eu posso, através do botão editar modelo, né? Dar continuidade ao desenvolvimento do modelo, né? Da mesma forma que a gente viu, né? Nos classificadores, né? Bom, quais são os demais módulos, né, que eu tenho disponíveis aqui, né, no Sinapses? Né? Eu tenho o módulo editor, recurso, reforço e administração. O editor, né, a gente vai ver rapidamente, né, é uma funcionalidade através do próprio front-end do Synapse que permite que eu teste os modelos, uma forma rápida, né, de testar o modelo, né? O módulo recursos, né, permite acesso aos recursos usados na construção dos modelos, né? O reforço, né, é uma maneira do usuário dar um feedback, né, para a aplicação, né, e ele vai corrigir algumas classificações, algumas marcações efetuadas pelo modelo, né, se ele julgar que foi incorreta, né, e o modelo vai aprender com isso, e a administração vai gerenciar usuários e permissões e acesso. Né? Então, esse aqui é o módulo edição, né? Eu tenho uma tela, né, de edição, né, como vocês estão vendo, né, eu posso digitar um texto, ou simplesmente copiar e colar, né, e o meu modelo de classificação vai dizer, né, no que se refere, né, aquele texto. Né? Nesse caso aqui, né, a gente está vendo um exemplo do modelo de contestação, né, que vai dizer se aquele texto colocado ele é ou não uma contestação. Né? Nesse caso, ele viu que não tem uma contestação, né? A gente está vendo o resultado colocado ali embaixo, né? Que ele tem é, é, um percentual de 73,96% de que o texto não é uma contestação. Bom, a parte de recursos, né, são todos os recursos, né, usados na construção do modelo, né? Então isso inclui, né, documentações, algoritmos, né, outros modelos, né, utilizados. Muitas vezes o modelo faz uso de outros modelos, né, datasets usados para treinamento, para testes, validação. Eu tenho condição de localizar esses recursos, né? Na parte de reforço, né, é aquela parte, né, onde o usuário, né, ele pode analisar os exemplos, né, que o classificador classificou e corrigir, né, se ele achar que ele
A classificação não foi a classificação adequada, né? E, finalmente, né, no módulo de administração, eu tenho condição de visualizar os usuários, né, e as permissões de acesso. Bom, então esse foi um rápido overview sobre a plataforma Sinapses, né, e nos vemos na próxima aula. Até a próxima.